retornar aqui a nossa aula. Uma coisa que você precisa ainda considerar, tanto dentro, não só para calor, mas quando você for avaliar ruído, quando você for avaliar qualquer tipo de avaliação ambiental, você precisa considerar para melhorar a sua avaliação, para você não ficar fazendo muitos ambientes, muitos cálculos, é considerar o grupo homogêneo de exposição, né? Ou grupo de exposição similar. Então você às vezes você vai precisar selecionar grupos de trabalhos, ou seja, às vezes você está num ambiente que você não precisa avaliar a temperatura. Vamos lá, um exemplo. Vamos pegar aqui quem trabalha em forno, de padaria. Então você não precisa fazer o cálculo de BOTG para o padeiro, para o auxiliar do padeiro, o cara que está na conferência. Se eles estiverem tudo próximo ali no mesmo ambiente de trabalho, você faz apenas um cálculo, né? Você não ficar fazendo muitos cálculos. Então a norma de higiene ocupacional ela também considera isso, né? Você selecionar em grupos homogêneos de exposição. Então a avaliação de calor ela deve ser feita de forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados no estudo. Beleza? Então você não está fazendo vários estudos, você separa em grupo homogêneo. Para tanto, identificando-se, né, grupo de trabalhadores que apresentam iguais características de exposição. Isso é, né, aqui na NH01 eles chamam de grupo de exposição similar, na NR15 eles chamam de grupo homogêneo de exposição. Não será obrigatório a avaliação de todos os trabalhadores. Havendo dúvidas quanto à possibilidade de redução do número de trabalhadores a serem avaliados. Mas isso aí melhorar a sua avaliação. Imagina você, às vezes você vai passar um dia todo para avaliar um trabalhador, imagina você precisar avaliar 6, 7 trabalhadores. Você não vai ter tempo hábil para isso, né? E nem a empresa vai ter dinheiro para estar contratando um técnico de segurança, um engenheiro de segurança com equipamentos para estar avaliando isso o dia todo, todos os dias. Beleza? Então precisa fazer essa avaliação de grupo homogêneo de exposição. Essa avaliação ela é feita com esse equipamento aqui, ó. Eu tenho até um, não está aqui em casa, está lá no IF, né? Estou dando aula daqui de casa. O meu, né? Que eu comprei, ele está lá no IF. Ele é um TG200, é um TG200. Esse aqui eu não sei qual é a marca, a minha é da Instruterm. Então, esse primeiro termômetro aqui é o termômetro que calcula o TG, né? O TG, termômetro de globo. Esse outro aqui é o termômetro que calcula o TBU, ou TBN, termômetro de bulbo úmido. E esse outro aqui, que eu só vou usar se eu tiver no ambiente aberto, é o TBS, ou termômetro de bulbo seco. E é simples, pessoal. É só ele dar os valores aqui na tela. É só vir aqui e coletar os valores. O importante é saber fazer o cálculo. Então, o IBOTG ele foi concebido, né, com o uso de dispositivo de medição que utiliza um termômetro de mercúrio. Esse aqui tem um de mercúrio. Esse aqui é não é de mercúrio, não, é um cobre. Mercúrio tem nesse. Tem um de mercúrio, conforme características constitutivas apresentadas nesse item. Para fim das normas, a determinação do IBOTG pode ser feita utilizando dispositivos convencionais ou eletrônicos. O que eu utilizo, né, é eletrônico. Lá na NH06 ele tem ela de forma convencional, beleza? Mas a gente utiliza o eletrônico. E todo mundo utiliza o eletrônico, né? Desde que apresente resultados equivalentes ao obtidos ao convencional. Os medidores só podem ser utilizados desde condições de umidade, temperatura e campo magnético e demais interferências. Então não pode ter interferência de umidade, temperatura nem de campo magnético. O primeiro é esse aqui, ó. É o TG, né, que a gente chama de temperatura de globo. Então a temperatura de globo corresponde à temperatura obtida por meio de dispositivo construído de uma esfera oca de cobre, aproximadamente de 1 milímetro de espessura e com um diâmetro de 152 milímetros, pintada externamente preto fosco e emissividade de 0,95. Então essa é a primeira. Então o sensor de temperatura é posicionado no centro, né, da esfera de cobre, com uma fixação que garanta, né, hermeticamente o sistema. Então a primeira temperatura a gente coleta desse equipamento aqui, que é o termômetro de globo. A segunda seria essa. A segunda é o TBU, ou TBN. A temperatura de bulbo úmido natural corresponde à temperatura obtida por meio de dispositivo construído de um sensor revestido de um pavio tubular branco. Esse paviozinho ele parece um punhozinho de rede, né, oca por dentro. Tem gente que perde esse pavio e coloca um punho de rede. Eu não sei se é proibido, mas a galera coloca. Confeccionado em tecido com alto poder de absorção de água. A gente coloca a água aqui dentro. Água desmineralizada, sem sais. É só comprar. Qualquer posto de gasolina tem água desmineralizada. Essa que a gente coloca nos carros. Reservatório de água com volume de água destilado, desmineralizada, né, sem sais, suficiente para manter o pavio úmido por capilaridade durante todo o período de medição. E o terceiro é o de bulbo seco. Esse último, a gente utiliza. O meu ele não tem essa capelinha. Não sei se hoje precisa dessa capelinha, né? De bulbo seco, deixa eu ver se é a capela. Então é um sensor de temperatura com amplitude mínima de mais ou menos 10 graus Celsius, né, até 100 de exatidão, e permite leitura do intervalo. Então esse aqui ele não tem muita... ele é apenas o meu é apenas uma hastezinha e pronto. Aqui ele tem essa capelinha, não sei porquê, mas a gente só utiliza ele. Eu utilizo muito pouco ele, porque a maioria das minhas avaliações foram feitas em ambiente interno. Eu fiz em cozinha, eu fiz em empresa de lingerie, que tinha telhado de zinco, que era muito quente. Eu fiz em empresa de fazer tijolo telha, que todos eram ambientes praticamente fechados. Então, dificilmente eu nem lembro de ter utilizado o bulbo seco, beleza? Esqueci de botar aqui. Então aqui a gente tem, esse aqui é o meu, é o TGD200, é o que eu utilizo. Ele é bem simples, ó. Ele não tem, como eu estava falando, ó, ele não tem a capelinha. Já o meu não tem a capelinha, ele tem aqui o copinho pra gente colocar água destilada, a gente tem o paninho, né, pra água daqui subir, né, e fechar todo, e ver a relação da umidade. E aqui a gente tem a esfera, né. O técnico de segurança trabalhar comigo, tá, deixou cair. Eu fiquei puto, mas fazer o que, né.
Critério de julgamento, depois que você coleta os dados, né? O quadro 3 ele apresenta as considerações técnicas e também, lá na negócio 6 tem as considerações técnicas, como você criar um relatório, né? E a atuação recomendada para trabalhadores aclimatados em função do valor de BUTG. Então vamos ver aqui esse aqui, ó. Quando estiver acima do limite estabelecido, na tabela 1, que a gente viu 3 tabelas lá, 1, 2, 3, até a tabela 4, né? Que viu 1, 2 e 3, a tabela 1 tinha o nível de ação, ou limite de tolerância para não aclimatados. A tabela 2 a gente viu limite de tolerância para para aclimatados. E a tabela 3, a gente viu o valor teto. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Acima do limite estabelecido na tabela 1, aquelas não aclimatados. Limite inferior à região de certeza, estabelecido na tabela 4. Então, acima do nível de ação. No mínimo, adoção de medidas preventivas. Ou seja, se você estiver acima do nível de ação, que equivale a 50 a 100% da dose efetiva, né, do limite efetivo, você precisa fazer alguma medida preventiva. E a gente vai já propor medidas preventivas. Se você estiver acima do limite de exposição, você precisa fazer medidas corretivas. E se a medida corretiva não der certo, tem que pagar um adicional de salubridade para o trabalhador. Beleza? Então essa tabela ela vai indicar o que é que você tem que fazer. Aqui são as medidas preventivas, ó. Algumas medidas preventivas que eu coloquei, ó. Fazer para você, quando você estiver ali no nível de ação, ou seja, ainda não está acima do limite de tolerância. Aí você já precisa propor algumas coisas. Então você precisa fazer um monitoramento periódico da exposição. Se você tiver termômetro na empresa, você precisa rotineiramente estar fazendo medidas de temperatura. Disponibilizar água e sais minerais em reposição hídrica adequada, né? Porque os trabalhadores sobre um ambiente muito quente, ele perde muito suor e ele perde muito eletrólitos. Além de perder água, ele também perde sais. E essa perda de sais excessiva, ele gera cãibra, ele gera envelhecimento dos tecidos, ele gera uma fadiga intensa, um cansaço intenso. Então você precisa, né, além de orientações médicas, você precisa repor, né, os sais minerais dos trabalhadores. Isso com medidas administrativas, medidas preventivas. Disponibilizar Gatorade ao invés de água apenas para os trabalhadores. O que mais? Dar treinamento, informação a eles, controle médico, né, que é a função do SESMIT aqui, tanto na admissão como de forma periódica, permissão para interromper o trabalho quando sentir um extremo desconforto, a empresa que não permite, o cara está lá cansado, desmaiando de calor, e a empresa não permite ele parar o trabalho dele, né, para poder descansar ou algo parecido. Também, né, tem medidas corretivas quando passa do limite de tolerância. Você, como técnico de segurança, propor no seu laudo uma adequada ventilação, a utilização de barreiras refletoras absorventes, né, que são os biombos, eu acho que vocês têm aqui no bioma, sei lá. Redução de umidade relativa do ar, né? Você vai propor medidas de uma ventilação, uma aeração, né? Você consegue diminuir a umidade relativa do ar, porque quanto maior a umidade relativa do ar e com temperatura alta, a sensação de calor ainda é maior, né? O que mais? Reorganização de bancada, posto de trabalho, introdução de pausas, que é a questão do descanso, né? O descanso, muito importante. Disponibilização de locais climatizados para o descanso, olha que coisa boa. Porque quando você coloca um ambiente climatizado para o descanso, aquele IBUTG de descanso, ele vai cair muito. Então, quando ele cai muito, ele não consegue chegar ao limite de tolerância. Então, é muito bom você colocar um ambiente climatizado para o horário de descanso. Então, quanto maior o tempo descansado e quanto menor o valor de temperatura do IBUTG de descanso, melhor, né, para o trabalhador e melhor também para o cálculo de IBUTG, beleza? Show? Então, finalizando aqui a aula, essas duas partes. Aí, a próxima aula eu vou colocar, eu vou fazer 5 questões, né? E na próxima eu vou deixar para vocês fazerem mais 5 questões, beleza? Valeu, pessoal.